Olá, aqui é a professora Débora, da disciplina de língua portuguesa, e hoje veremos um pouco sobre os processos de formação das palavras, certo? Primeiro, antes de tudo, nós iremos recordar alguns elementos mórficos, certo? Eu já expliquei para vocês nas aulas, certo? Mas nós iremos recordar, tá bom? O primeiro elemento mórfico é o radical, certo? O que é o radical? É nesta parte da palavra que guarda o significado básico, consegue acoplar os outros elementos para formar novas palavras ou dar significados diferenciados. É considerado morfema lexical, ou seja, o radical é aquela parte que vai guardar o significado da palavra e quando eu for criando novas palavras, essa parte não se modificará, certo? Como no exemplo aí, ó, menino, certo? E quando eu passo para outra palavra, menina, o radical não muda. Então, qual é o radical? M-E-N-I-N-N, até o N, certo? Já no verbo falar, quando a palavra primitiva é falar, né? E eu posso criar a partir dela falo, falou, falará, certo? Nesse caso, qual foi a parte que não se modificou? O F-A-L, ou seja, o radical é essa parte aí, tá bom? Que guarda o significado e que não modifica, tá certo? Próximo elemento mórfico é a vogal temática. É um morfema gramatical. Sua principal função é preparar o radical para receber as desinências, certo? Então, a vogal temática, ela vai ser aquela ligação entre o radical e as desinências. Nós temos algumas vogais temáticas nos nomes, que pode ser o A, o O e o E. Exemplo: garoto, menino, presidente, certo? O O e o E, nesses exemplos, são vogais temáticas. E também a gente pode encontrar vogal temática nos verbos, quando possui a terminação AR, ER e R, certo? Comer, partir, andar, tá certo? Ok? Próximo elemento mórfico é o tema. No caso, o tema é o quê? É o radical mais a vogal temática. O radical recebeu a vogal temática. Exemplo, eu tenho aí o ter, T-E-R-R, que é o radical, mais o a, que é a vogal temática, chamada, né, que forma a palavra terra, que assim é chamada tema, elemento mórfico, tema, ou seja, que é a junção do radical mais a vogal temática, certo? Observação: existem palavras que são atemáticas, ou seja, que não possuem, certo? Que não tem vogal temática. O exemplo da palavra peru não tem vogal temática na Peru, por isso que essa palavra é atemática. Só voltando aqui, lembrando, a vogal temática nos nomes A, O, E. Nos verbos AR, ER e R, tá ok? Então, devemos memorizar isso, tá bom? Próximo elemento mórfico, desinências. O que são as desinências? Aparecem no final das palavras e estão diretamente relacionadas às flexões. São os morfemas gramaticais flexionais, certo? Por meio das desinências é que a gente vai conseguir identificar o gênero, se é masculino ou feminino, o número, se é singular ou plural, certo? Ou então, o tempo, o modo, certo? O número da pessoa, né? Se for um verbo, certo? Ok? Conforme nos exemplos. A desinência nominal apresenta o gênero e o número dos nomes, certo? Gênero, masculino, feminino, número singular ou plural. Exemplo: autor, autora. Ou seja, autor, gênero masculino, autora, gênero
feminino, ou seja, eu acrescentei a desinência a para poder marcar o gênero, que é feminino, certo? E a última palavra, autoras, eu acrescentei a desinência S para dizer que não é só uma, existem outras, certo? Da mesma forma acontece na palavra gato. Quando eu tiro o O e coloco o A, eu consigo modificar o gênero. Gato, gênero masculino, gata, gênero feminino. E aí, quando eu acrescento S, eu consigo gato, um gato, e quando eu acrescento S, eu tenho gatos, ou seja, representa vários gatos, tá certo? E a desinência verbal? Desinência verbal apresenta o tempo, o modo, a pessoa e o número em relação aos verbos, certo? Tem um exemplo aí do verbo cantamos, que vem do verbo cantar, tá certo? O cante é o radical, aquela parte que guarda o significado que não se modifica. O A é a vogal temática, certo? O mos, ela vai ser a desinência, modo temporal, ou seja, a gente vai indicar o modo. É indicativo, subjuntivo ou imperativo? No caso, quando eu digo cantamos, eu estou afirmando. Então, nesse caso, é modo indicativo. E quando o tempo, relação ao tempo, é algo presente, certo? E número pessoal. Por que número pessoal? Quando eu digo também a desinência mos, eu consigo identificar. Mos, cantamos, cantamos. Quem é a pessoa que está cantando? É nós, certo? Então, indiquei o nós, a pessoa, nós. Nós é primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural? Nós, primeira pessoa do plural. Então, consigo identificar também, a partir dessa desinência, a pessoa e se está no singular ou no plural, ok? Adiante, o próximo são os afixos, certo? Os afixos são muito importantes, que a partir daí a gente pode criar novas palavras, tá certo? Nós temos dois tipos de afixos, o prefixo e o sufixo. No caso, o prefixo é o morfema colocado antes do radical. Exemplo, desleal. A palavra primitiva é leal. E eu acrescentei um prefixo, ou seja, algo morfema antes da palavra leal e criei a palavra desleal, certo? Indigno. No caso, a palavra primitiva é digno, só que eu quero dizer que a pessoa não é digna. Aí foi criada essa outra palavra, só colocando o prefixo in, e se tornou indigno, certo? Sufixo é um morfema colocado depois do radical, né? Nós temos novamente a palavra primitiva aí, leal, e foi acrescentado mente, o sufixo mente, e surgiu essa nova palavra, lealmente, ok? Dignidade, da mesma forma, só que tem uma pequena modificação, né? Qual a palavra primitiva? Digno, certo? E aí vai acrescentar o sufixo dade. E aí? Por que ele tá aí? Dignidade. Por quê? No caso, nós veremos mais na frente que é uma vogal temática, certo? Que ela serve para ligar também radical ao sufixo, para poder facilitar a pronúncia dessas palavras, tá bom? Próximo. Justamente o que eu acabei de falar, desculpa, não é vogal temática, é vogal de ligação, vogais ou consoantes de ligação, tá bom? São morfemas colocados nas palavras para facilitar a pronúncia. Exemplo, café, mais eira, o sufixo eira, e aí eu acrescento a consoante de ligação T. Para pronunciar melhor,
eu coloquei, né? Foi colocado o T, certo? Cafeteira, tá? A próxima palavra, café e cultura. Temos duas palavrinhas aí. Foi acrescentada uma vogal de ligação para poder facilitar a pronúncia. Café e cultura, certo? Ok? Agora vamos lá para os processos de formação de palavras, certo? O primeiro deles, existem dois processos principais: derivação e composição, certo? E a partir deles é que vem as suas ramificações, que nós iremos verificar agora, primeiramente derivação e no próximo vídeo composição, tá ok? Primeiro, vamos lá entender o que é derivação. Derivação é o quê? É o processo de formar palavras no qual a nova palavra é derivada de outra, chamada primitiva, certo? Então, eu vou criar novas palavras a partir de uma que já existe, tá? Que é a palavra primitiva. Os processos de derivação são, vamos lá, primeiro processo de derivação. Derivação prefixal. A derivação prefixal é um processo de formar palavras no qual o prefixo ou mais são acrescentados a uma palavra primitiva. Olha só como é fácil. Eu tenho a palavra primitiva e acrescento o prefixo. Chamo de derivação prefixal, certo? Exemplo, impaciente. A palavra primitiva, paciente, somando, né? O prefixo in mais paciente, que é a palavra primitiva, eu tenho a palavra impaciente, certo? Ok? Então, bem simples. Derivação sufixal. Derivação sufixal é um processo de formar palavras no qual o sufixo ou mais são acrescentados à palavra primitiva, né? O sufixo, lembrando que é uma desinência acrescentada depois da palavra primitiva. Exemplo, realmente, palavra primitiva real, mais mente, que é o sufixo mente. Ou seja, né? Real mais mente, realmente. Ok? Próximo processo. Derivação prefixal e sufixal, ou seja, encontramos tanto o processo de derivação prefixal como derivação sufixal, certo? A derivação prefixal e sufixal existe quando um prefixo e um sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma independente, ou seja, mesmo sem a presença de um dos afixos, a palavra continua tendo significado, tá certo? Exemplo, deslealmente. Eu tenho, né? No caso aí, nós temos o prefixo des, palavra primitiva leal, e o sufixo mente. Juntando tudo isso, cria-se a palavra deslealmente, tá certo? Observação, você pode observar que os dois afixos são independentes e existem as palavras desleal e lealmente, tá certo? Ok? Próximo processo, derivação parassintética. A derivação parassintética ocorre quando o prefixo e o sufixo são acrescentados à palavra primitiva de forma dependente, ou seja, os dois afixos não podem se separar, devendo ser usados ao mesmo tempo, pois sem um deles a palavra não se reveste de nenhum significado, certo? Exemplo, anoitecer, prefixo a, tem aí o a, prefixo, noite, palavra primitiva, e o ec é um sufixo. Juntando isso, a palavra criada foi anoitecer, certo? Observação, neste caso não existem palavras à noite e noitecer, pois os afixos não podem se separar, tá? Qual a diferença entre a derivação prefixal e sufixal com a derivação parassintética? Justamente isso, ó.
na derivação prefixal e sufixal, eu posso juntar somente a palavra primitiva com o prefixo ou juntar a palavra primitiva com o sufixo, que cria-se novas palavras, certo? Já na parassindética, não tem essa possibilidade. Todo prefixo, palavra primitiva e sufixo tem que vir juntas, obrigatoriamente, tá ok? Próxima, derivação regressiva. A derivação regressiva exige quando os morfemas da palavra primitiva desaparecem. Exemplo. Tem a palavra primitiva é Flamengo. Só que muitas pessoas começaram a falar Mengo, certo? E aí, antes, que era uma palavra maior, se tornou menor, pois perdeu, né? Perdeu essa parte aí, o FLA, tá? Não é prefixo aí não, tá? Porque a palavra primitiva é Flamengo e não Mengo, tá? Do mesmo jeito, na palavra dançar, a palavra primitiva é o verbo dançar. A partir dela foi criada a palavra dança, ou seja, perdeu o R, certo? Dança é substantivo, dançar, verbo, tá ok? Então, regressiva, justamente isso, quando perde-se elementos, morfemas na palavra primitiva, tá? Por último, a derivação imprópria, tá? A derivação imprópria, mudança de classe ou conversão, ocorre quando a palavra pertence a uma classe. É usada como fazendo parte de outra. Exemplos. Verde. Verde, nesse exemplo aqui, é um adjetivo, ó. Comprei uma blusa verde, ou seja, está dizendo que aquela camisa que eu comprei tem a cor verde. Então, verde é uma característica da camisa, é um adjetivo. E já no segundo exemplo, ó, verde como substantivo. O verde do parque comovia a todos. No caso aí, nessa frase, o verde exerce a função de substantivo, certo? Então, nesse caso aí, é uma derivação imprópria, ou seja, não modifica nenhum elemento da palavra, muda apenas a classe gramatical, certo? Ok? Qualquer dúvida, estaremos à disposição para respondê-las, tá bom? Obrigada e até a próxima.